O risco de uma intervenção militar americana na Venezuela tem sido um tema de debate por anos, e recentemente a tensão entre os dois países escalou. Embora uma invasão total seja considerada improvável por muitos especialistas, a possibilidade não pode ser descartada completamente, especialmente considerando os eventos recentes, cenário atual e ações recentes. As tensões entre os Estados Unidos e o governo de Nicolás Maduro na Venezuela aumentaram nos últimos dias. O governo dos Estados Unidos tem acusado Maduro de liderar uma organização criminosa e de envolvimento com o narcotráfico. Em resposta, os Estados Unidos têm aumentado sua presença militar na região do Caribe. Implantação de navio de guerra. Os Estados Unidos enviaram navios de guerra para patrulhar as águas próximas à costa venezuelana, sob pretexto de combater o tráfico de drogas. Aumento de tropas. Há relatos de que os Estados Unidos estariam enviando forças navais e fuzileiros navais para a região. Acusações e recompensas. O governo americano rotulou Maduro como um narcoterrorista e aumentou a recompensa por sua prisão. Razões para a intervenção e riscos. Os defensores de uma ação militar argumentam que ela seria necessária para combater o narcotráfico, restaurar a democracia e resolver a crise humanitária na Venezuela. Por outro lado, há muitos especialistas e líderes regionais que alertam sobre os riscos de uma intervenção militar. Guerra prolongada. Uma invasão exigiria um número elevado de tropas, estimado em mais de 100 mil, e poderia facilmente se transformar em uma guerra prolongada e sangrenta. As forças armadas venezuelanas e milícias armadas poderiam oferecer forte resistência. Impacto regional. Uma intervenção poderia desestabilizar a América Latina, arrastando países vizinhos como a Colômbia e o Brasil para o conflito. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, já alertou que invadir a Venezuela seria o pior erro e que o país poderia se tornar uma nova Síria. Consequências humanitárias. Uma guerra causaria um desastre humanitário ainda maior, com mais mortes, refugiados e destruição da infraestrutura. Probabilidade. Embora uma invasão militar completa pareça improvável devido aos enormes riscos e à falta de apoio internacional e regional, a possibilidade de ações militares mais limitadas não pode ser descartada. Isso poderia incluir ataques aéreos a alvos específicos, operações de forças especiais ou um bloqueio naval mais rígido. Em resumo, a situação é volátil. A retórica e as ações militares dos Estados Unidos na região sugerem que a opção militar não está fora da mesa, mas as consequências de uma invasão total tornam esse cenário altamente arriscado, portanto, menos provável. As Forças Armadas dos Estados Unidos realmente aumentaram sua presença militar no Caribe, com foco na costa da Venezuela. O movimento, anunciado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, tem o objetivo declarado de intensificar o combate ao tráfico de drogas. No entanto, a ação tem sido vista por muitos como uma clara manobra de pressão contra o governo de Nicolás Maduro. Os detalhes da ação militar. O deslocamento de tropas e equipamentos para o Mar do Caribe Meridional é significativo. Fontes de notícias analistas confirmaram que os Estados Unidos enviaram navio de guerra. Pelo menos 3 destroyers estão na região, uma presença naval considerável. Aeronaves de vigilância, aviões de espionagem e reconhecimento estão sendo usados para monitorar o mar. Militares, mais de 4.000 fuzileiros navais e marinheiros foram deslocados para as águas da América Latina. A justificativa oficial do governo americano é interceptar o fluxo de drogas, que seriam supostamente controladas por cartéis com ligações ao governo venezuelano, como o Cartel dos Sóis. Essa militarização do combate ao narcotráfico é uma tática que o governo americano já utilizou em outras regiões. Repercussões e análises. As ações dos Estados Unidos geraram uma forte reação e levantaram sérias preocupações em toda a América Latina. Resposta da Venezuela. O governo de Maduro classificou o movimento como uma ameaça à paz regional e uma operação de propaganda ridícula. Em resposta, o país mobilizou mais de 4,5 milhões de milicianos militares para defender a soberania nacional. O próprio Maduro chegou a se esconder em um bunker, sinalizando a gravidade da situação. Críticas regionais. Líderes e especialistas de países vizinhos expressaram preocupação. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, alertou que uma intervenção na Venezuela poderia transformar a região em uma nova Síria. O Brasil.
através de suas forças armadas, tem monitorado a movimentação de perto, embora não acredite que uma invasão total seja iminente. O México também criticou a ação, que foi vista como uma ameaça à estabilidade regional. Análise de especialistas, analistas militares e geopolíticos acreditam que a presença americana no Caribe tem múltiplos objetivos. Além do combate ao narcotráfico, a operação seria uma forma de aumentar a pressão sobre o regime de Maduro, testar suas defesas e, em caso de uma janela de oportunidade, lançar uma operação mais direcionada, como a captura do presidente venezuelano. A movimentação também serve como uma demonstração de força contra o avanço da influência de potências como China e Rússia na região. A tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela atingiu um ponto crítico. Embora uma invasão em grande escala pareça improvável devido aos riscos de um conflito prolongado e às consequências humanitárias, a possibilidade de ações militares mais limitadas cirúrgicas não pode ser descartada. Os Estados Unidos têm enviado forças militares para a região do Caribe com o objetivo de intensificar as operações contra o tráfico de drogas, mas o movimento é amplamente visto como uma forma de pressão contra o governo de Nicolás Maduro na Venezuela. Os principais motivos para essa movimentação militar, segundo análises e relatos de fontes oficiais e especialistas, são: combate ao narcotráfico. A razão oficial e declarada é a de combater cartéis de drogas, incluindo o que o governo americano chama de Cartel dos Sóis, que supostamente seria composto por membros das Forças Armadas venezuelanas. O governo dos Estados Unidos acusa o presidente Maduro e seus aliados de envolvimento em atividades de narcoterrorismo, e a presença militar seria para interceptar carregamentos de drogas no mar. Pressão geopolítica sobre a Venezuela. A mobilização militar é interpretada como uma escalada na estratégia de pressão de Washington para tentar derrubar o governo de Maduro. Ao posicionar navios de guerra e tropas de forma tão visível, os Estados Unidos sinalizam que a opção militar não está descartada e buscam criar um ambiente de instabilidade que force uma mudança de regime. Demonstração de força. A operação serve como uma demonstração de poder dos Estados Unidos na região, reafirmando sua influência em um momento em que potências rivais como a China e a Rússia têm aumentado seus laços com a Venezuela e outros países da América Latina. Preparação para possíveis cenários. Analistas sugerem que o envio de forças é uma medida para se preparar para diferentes cenários, incluindo a possibilidade de uma operação cirúrgica e de curta duração para capturar líderes-chave do governo venezuelano, caso uma janela de oportunidade se abra. Em suma, embora a justificativa formal seja o combate ao narcotráfico, a ação militar é percebida como uma tática de pressão multifacetada, com objetivos que vão desde o enfrentamento ao crime organizado até a desestabilização do regime político na Venezuela. Agora inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe seu comentário. Até ao próximo vídeo.